Bom, pessoal, boa noite. Vamos aí começar mais uma aula. Eu quis fazer na forma de live, porque eu estou achando um pouco impessoal assim, as aulas, e considerando que agora não é mais semana de prova, a gente pode, né, voltar para as modalidades normais. O Renato até tinha feito uma pergunta lá no grupo antes sobre as atividades. Se eventualmente vocês não lembram se fizeram, dá uma entradinha lá e naqueles links e vê se é familiar. Se de tudo ainda perdurar alguma dúvida, aqueles que tiverem dúvida se fizeram ou não, me procura, me chama em inbox que eu dou uma checadinha, tá? Não do e-mail, tá? Da primeira VA, eu só vou conferir esses materiais, quem enviou a lista ou não para mim nesse final de semana. E vai por mim 6 matérias de média aí, 25 alunos em cada uma, eu tenho aí no mínimo 130 e-mails e mensagens de WhatsApp para poder checar. Então, essa eu vou demorar mais um pouco, as atividades da primeira. Mas as atividades da segunda, como são online, eu estou com as 3 abertas aqui. Quem tiver dúvida se fez ou não, me procura no fim da aula que eu já checo se seu nome está lá. Ok? Então, não tem muito erro. Tá? Fica essa dica aí, aqueles que eventualmente estão com alguma dúvida. Tudo bem? Bom, quanto às aulas, como mencionei, teve conteúdo postado na semana passada, eu não passei atividade, eu não quis complicar na vida de vocês, tá? E para quem faz máquinas e motores, até de máquinas, eu demorei um pouquinho para poder postar, para não encavalar prova e atividade pesada, porque essa foi a orientação da coordenação pedagógica, ok? Bom, professor, outra pergunta, questão de segunda VA. Pessoal, a gente sabe que está perto de acontecer, até porque nós já temos 5 semanas, né, no pós-Covid, e a gente sabe aí que o número de aulas que vão se acumular, né, para poder fazer prova são de aproximadamente 6. A gente está fechando a 5ª semana de aula, fora aquela semana lá daquele fórum, né, sobre o coronavírus. Então, eu acredito que essa segunda VA deva acontecer em breve, tá? Em breve mesmo. Então, eu penso que dentro, no máximo, aí de 2, 3 semanas, essa segunda VA já vai estar acontecendo. Aí o nosso calendário acadêmico já volta a ser reestabelecido um pouquinho, né? Professor, e aula prática? Aula prática, pessoal, a EA está discutindo isso. O que nós sabemos até agora é que provavelmente vai ter um calendário à parte só para substituir prática. Então, fiquem tranquilos. Quanto à caixa entomológica, eu não sei exatamente como proceder, até porque eu estou aguardando um pouquinho, assim como os demais professores, o novo calendário acadêmico. É complicado gerar esse novo calendário, porque, não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias, a estabilidade política no nosso país está fantástica, né? Na mesma hora que se fala uma coisa, já não é mais aquela coisa, então isso também tem um efeito direto sobre nós, porque não se sabe ao certo se o ministro da Educação vai manter o decreto que ele colocou mais 30 dias. Né? Esse decreto foi publicado agora no dia 20, há 4 dias atrás. E ele prorrogou por mais 30 dias a paralisação de toda a rede federal. Né? As universidades que respondem ao MEC, como é o nosso caso, toda a rede federal de ensino, faculdades privadas e toda a rede federal de educação básica também. Ok? Então, só para dar algumas notícias para vocês aí. Qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham, eu deixei a possibilidade de vocês reabrirem o microfone de vocês. Tá? Qualquer dificuldade também pode chamar no chat, tá? Que eu dou um jeitinho de falar com vocês. Tá bom? Bom, na aula passada nós terminamos, né, aquele esqueminha não, perdão, aquele assunto relacionado à anatomia interna dos insetos, tá? Estou só tentando aqui deixar as anotações ativas, mas acho que eu vou ter que clicar quando eu quiser anotar. E uma vez que nós fechamos esse assunto, nós começamos a falar aí a respeito das classes, né, dos grupos dos insetos. Então, na aula passada, nós fechamos a anatomia interna, o que estava faltando. Então, só para vocês terem uma noção aí de como está a coisa, dos conteúdos que nós nos propusemos a trabalhar, o que está em vermelho já foi, tá? Na primeira VA, eu estou tentando me lembrar, mas eu acho que
foi só até aqui, ó, reprodução e desenvolvimento, metamorfose, tipo, etc. Eu acho que controle de equidise, eu não me lembro se entrou. Eu acho que não, tá? Parou por aqui. Então, foi o conteúdo da primeira VA, que foi bem tranquilo, a maioria de vocês se deu muito bem, e a gente está trabalhando esse conteúdo aqui agora, e provavelmente vai entrar até isóptero na segunda VA, essa é a minha programação, pelo menos. Ok? Bom, quando a gente fala de categoria taxonômica, pessoal, é bom salientar que os insetos eles são divididos em grupos. E eu acho que todos vocês devem se lembrar do Reficofage, lá da biologia, que vocês fizeram no ensino médio, né? Todo mundo sabe que os insetos estão inseridos dentro do reino animal, filo Arthropoda, né, e classe Insecta. O que nós vamos fazer daqui por diante é trabalhar as ordens e famílias de maior interesse. Professor, gênero e espécie. Gênero e espécie, pessoal, mais especificamente a espécie, também alguns gêneros. Nós vamos abordá-los e falar de características e falar de hábitos, de manejo na entomologia agrícola. Então, geralmente, a gente destrincha e separa esse conteúdo, pelo menos nos principais cursos aí do país. Então, hoje, o nosso aula é falar de duas ordens distintas, tá? Que pertencem ao grupo de insetos, tá? Que estão nessa subclasse aí, né, chamada de pterigotos, ou seja, insetos que possuem asas ou em algum passado evolutivo já tiveram asas, diferentes dos apterigotos, que são os arqueognatos e zanuros. Então, o nosso alvo daqui por diante são as ordens e famílias da classe Insecta, mais especificamente aqueles que têm alguma relevância agronômica um pouco maior, seja como praga, como predador ou como bioindicador de qualidade do agroecossistema, no que diz respeito à presença ou não, né, de contaminantes e a preservação do meio. Geralmente são esses grupos que a gente foca um pouco mais, tá? Lembrando que eu trabalho com vocês os mesmos grupos trabalhados em outras universidades grandes do país, como Federal de Goiás, Federal de Lavras e tantas outras aí, ok? Primeiro grupo, então, a ordem Odonata, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, toda ordem ela tem um motivo para ter esse nome. No caso da ordem Odonata, a Ordem Ignata, significa que ela tem as maxilas um pouco denteadas, ou seja, as maxilas têm estruturas que se assemelham a dentinhos, tá? E vale a pena salientar que os odonatos, eles são conhecidos como libélulas, tá? Tem gente que tem um nome mais, eu não vou te chamar de pejorativo, mas até um pouco mais engraçado, né? Que seriam os lava-bunda, né? Tem gente que chama dessa forma, apesar de que é um nome meio estranhozinho, convenhamos, tá? E ainda tem um lava outra coisa que eu não vou citar aqui, porque vai que tem criança na sala aí, vai ouvir o professor falando besteira, né? Mas lava uma outra partezinha que fica ali na região, né, das nádegas, enfim, vocês sabem o que. Porque ela fica batendo na água, né, o traseirinho. Então, por isso tem esses nomes bizarros. Além da libélula, que é o bichão maior que a galera conhece, né? Nós temos também as donzelinhas, que são aqueles bichinhos que são um pouco menores, mas que pertencem também ao mesmo grupo. Então, nós temos tanto libélulas como donzelinhas. Algumas características gerais desses bichinhos, né, são que a grande maioria deles são anfibióticos. Pessoal, o que é um bicho anfibiótico? O anfibiótico ele é um inseto que ele vive parte, né, do ciclo de desenvolvimento dele na água. Então, todo bicho que é anfibiótico, não antibiótico, todo inseto que é anfibiótico quer dizer que parte do desenvolvimento dele acontece na água. Então, nesse caso, a fase de ninfa, que é a fase mais longa da vida das libélulas e donzelinhas, ela acontece na água. É bom salientar que esses insetos, eles têm geralmente uma geração por ano. Ou seja, eles têm um ciclo relativamente longo. Sabe-se que existem espécies que têm ciclos de até 5 anos. Professor, como assim um ciclo? Ovo, ninfa e adulto. Como é o caso de inseto que tem desenvolvimento incompleto, nós temos, para sair da fase de ovo e chegar até a fase adulta, em alguns casos, 1 ano, ou, em outros casos, 5 anos. Mas, geralmente, é mais só uma geração por ano mesmo. Além de ser um anfibiótico, boa parte da vida como ninfa, né, a fase adulta ela é relativamente curta. Esses insetos
são benéficos, tá? São predadores, especialmente predadores de uma ordem chata pra caramba, chamada de ordem díptera, tá? Tem até uma galera meio alternativa aí que já fala até sobre o uso de libélula para controle biológico de mosquito da dengue. Cá entre nós, é um pouco de viagem, não é um negócio muito comum, né? E eu não sei se eu entendi a pergunta do Vitor, mas um exemplo de inseto, no caso, libélula e donzelinha, o pessoal chama de lava bumbum, né? Para ser mais polido. Lava outra coisa, donzelinha, são alguns exemplos da ordem Odonata. Nomes comuns, tá? Então, a ordem Odonata, os bichinhos que pertencem a ela, têm o nome comum de libélula ou donzelinha, ok? Deixa eu só ver aqui. Beleza. Bom, no que diz respeito a essa ordem, como a gente mencionou, a gente está falando a respeito de algumas características, né? Além de ser anfibiótico, ter uma geração por ano, de viver boa parte da sua vida, do seu ciclo de desenvolvimento na água, esses insetos, tanto na fase imatura quanto fase adulta, são predadores de dípteros. A gente sabe que tem alguns dípteros que também são anfibióticos. Por exemplo, o mosquito da dengue, né? Que está crescendo tanta importância aí por conta do foco que tem se dado ao Covid. No caso do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, acho que vocês já devem ter ouvido falar que ele precisa de água para se desenvolver. Então, no caso do Aedes, para ele se desenvolver e para ir bem, ele precisa de água durante um período da vida dele. E é nessa fase em que ele der uma larva lá na água que as ninfas de libélulas vão se alimentar dele. Tá? Os adultos também conseguem se alimentar de dípteros e de mariposinhas também. Ok? E como eu disse, não picam, não ferroam, são insetos benéficos e são indicadores de qualidade de água. Professor, por quê? Porque esse inseto ele é um bioindicador ambiental, né? Qual o papel de um inseto que faz esse tipo de coisa? Quando o inseto ele é um bioindicador, significa dizer que se você tiver uma água extremamente poluída, com baixo teor de oxigênio, que tenha resíduo de agrotóxico de uma forma meio pesada, esse inseto não vai conseguir se desenvolver. Em virtude disso, a gente diz que ele é um bioindicador de qualidade de água. Ok? Diferença primária, do ponto de vista morfológico, vai entre uma libélula e uma falsa libélula. Eu chamo esse bichinho que está aqui à nossa direita de falsa libélula por um motivo muito simples. Tá? Dá uma olhada na antena dele. Eu vou até pegar aqui o meu coleguinha, a ferramenta que a tia Josi gosta pra caramba, e vou circular aqui. Dá uma olhada nessa estrutura aqui. Ó. Olha o comprimento dessas duas anteninhas. Agora dá uma olhada na cabeça desse coleguinha aqui. Ó. Observe que não tem uma antena tão visível. Então, essa aqui, ó, ela é uma libélula e essa aqui, ó, é uma falsa libélula. Por que dessa diferença gritante? Eu acho que é importante a gente salientar esse tipo de coisa, né, e ficar ligado nessas questões de diferenças morfológicas por um motivo muito simples. Toda vez que você vê um bicho desse aqui, eu já vi isso acontecer muito em caixa entomológica, na hora da classificação, o pessoal vai e classifica como uma donzelinha ou até uma libélula. Existe uma diferença grande. Esse grupo aqui, pessoal, é outro grupo, tá? São bichinhos que geralmente têm hábito noturno e não diurno, como os odonatos. Pertence a uma ordem chamada Neuróptera, que é outra coisa, outra vibe, apesar de também serem insetos benéficos, mas não tem nada a ver com odonata. Não são anfibióticos, não precisam de água para se desenvolver, então muda um pouquinho aí, né, as características do grupo propriamente dito. Então, para ficar bem claro, como eu diferencio uma libélula e uma donzelinha, que são os nomes comuns de insetos pertencentes à ordem Odonata, daqueles que são falsos, né, daqueles que não são os verdadeiros. Simples. Aqueles que são odonatos têm antenas curtas, quase não dá para ver a olho nu, estão vendo aqui? É só um risquinho de nada. E os que são, isso no caso, os verdadeiros, e os que são os falsos, tá? Os neurópteros, bichos que pertencem a outra ordem, eles têm antenas compridas, visíveis, tá? Então, se olhou um odonato ali, você viu um trenzinho muito pequenininho, que você nem sabe se é antena, se é um pelo,
beleza, é odonato, tá? É libélula ou é donzelinha. Se porventura tiver antena comprida, visível, tá bem clara, não é odonato, tá? Pertence a outra ordem. Ok? Guardem essa máxima aqui, que isso aqui é um divisor de águas aí para ajudá-los na classificação desses grupos. Ok? Vamos lá. Vixe, deixa eu ver como é que eu tiro isso daqui. Acho que eu tenho que apagar, né? Isso. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, em termos de tamanho, é um grupo extremamente diversificado e aqui no Brasil há relatos de odonatos que tenham até 13 centímetros de comprimento, 13,5 para ser mais específico. Já existem donzelinhas, e aqui até que na nossa região é muito comum encontrar elas, especialmente em beiras, né, de áreas alagadas, que tem aí cerca de 2 centímetros de comprimento. Tá? Ali naquelas áreas do fundo da fazenda escola, a gente pega bastante ali na área de represa. Se vocês forem lá de forma organizada, individual, tá? Eu posso deixar uma rede entomológica lá com o Samuel e, se vocês quiserem ir lá depois, é um lugar excelente para pegar o odonata. Lembrando, as 4 famílias que a gente vai falar aqui, elas entram na caixa entomológica. Então, quem quiser fazer isso, desde que vocês não vão em grupo, né, vocês vão sozinhos, eu posso falar com o Samuel lá para a gente deixar uma rede disponível para vocês usarem. Ok? Então, eles variam de 2 centímetros até 13,5 aqui no Brasil. Existem relatos no mundo de insetos com até 16 centímetros de comprimento. A gente está falando de um bichinho grandinho. Tá? Aqui no Brasil eu nunca vi desse tamanho. Tá? Não tão grande. As maiores que eu já vi têm 7, 8 centímetros de comprimento, pelo menos aqui na região nossa. Ok? Todos os odonatos têm cabeça grande, uma cabeça livre. Professor, o que é uma cabeça livre? Cabeça livre, pessoal, é aquela cabeça que tem uma constrição, um pescocinho entre tórax e cabeça, que permite mobilidade para os insetos. Então, ele consegue movimentar bem a cabeça. É a mesma característica que mosca tem. Tá? As moscas também têm cabeça livre. Ou seja, essa cabeça se movimenta bastante para todos os lados. Percebam aqui, ó, vou pegar aqui o meu amigo lapisinho de novo. Olha essa constriçãozinha aqui. Ó. Estão vendo que tem um pescocinho bem aqui, ó. Esse pescocinho, basicamente, é o que garante a mobilidade para a cabeça de um odonato. Todo odonato também, além de ter essa cabeça livre, tem uma cabeça bem grande para abrigar esses olhos enormes que ele tem. Okay? Bom, aqui, pessoal, na cabeça dos odonatos, nós temos 2 olhos compostos extremamente bem desenvolvidos, que têm cerca de 30 mil omatídeos, tá? E todos os odonatos têm ocelos em número de 3, tá? Lembrando o seguinte, essa característica do ocelo, para quem não está ligando o nome da pessoa, é aquele olho simples, tá? Não sei se vocês se lembram da estrutura do olho que nós falamos na aula passada, quem já assistiu esse vídeo, mas ele tem lá a córneazinha, o cone cristalino, ele tem o rabdômen e as células da retínula, que basicamente são as células fotossensíveis, né? Cada omatídeo desse tem apenas uma estrutura daquela, perdão, cada ocelo desse tem apenas uma estrutura, uma unidade óptica chamada de omatídeo, não mais. No caso dos olhos compostos, aí sim nós já temos nos odonatos, mais especificamente no grupo das libélulas, tá, que é a subordem Anisoptera, nós temos aí até cerca de 30 mil omatídeos por olho composto. Então, é um bicho que enxerga muito bem, tá? E que tem hábito diurno, ok? Principalmente. Nessa cabecinha aqui também, não sei se vocês já estão percebendo, existe uma antena, tá? Aqui nós temos as 2 antenas. Professor, eu não estou vendo a antena aí, não. Aguenta aí que eu já vou pegar aqui meu amiguinho de novo. Olha aqui a anteninha. Anteninha de um lado, anteninha de outro. Então, nós temos as 2 antenas que são extremamente curtas. A gente está falando de antenas aí que tem no máximo 6, 7, 8 artículos, 8 antenômeros. Antenas curtas, cetáceas. E essas antenas são uma característica do grupo. Todo odonato tem uma antena curtinha, tá? Quase imperceptível.
Os odonatos têm aparelho bucal mastigador e já já eu falo mais a respeito desses aparelhos bucais. Professor, quais as peças, direção das peças bucais de um odonato? Ele é aquela mesma linha lá do hipopótamo, ele é hipognato. Tá? 90 graus em relação ao corpo, dá uma olhada aí. 90 graus em relação à simetria do corpo. Como eu mencionei, os artículos são poucos, cerca de 6, 7 antenômeros, tá? E é uma antena curta e cetácea. Como nós mencionamos, aqui no perfil de lado dá para ver melhor, ele é um inseto mastigador, não dá para ver caninho presente nos odonatos, tá? Esse pretinho do olho aqui não tem nada a ver com o olho ter uma estrutura móvel como a nossa, os insetos não conseguem movimentar o olho composto dele, ele é fixo, aquele movimento é a cabeça para um lado e para o outro, ok? E aqui o aparelho bucal, ele é um mastigador, tá? Não há caninho. Em algumas fases do desenvolvimento do inseto, especialmente na fase de ninfa, esse aparelho bucal ele tem uma estrutura modificada ali no lábio inferior que ele usa para capturar. Tá? Eu vou mostrar essa estrutura depois, mas é o lábio inferior em ninfas de um modo geral, ele é bem mais robusto. Tá? O protórax ele é pequeno e ele tem, né, ele não tem nenhuma outra estrutura conectada a ele, e o meso e o meta são soldados, são fundidos, são colados nessa estrutura da lateral aqui, dá para perceber melhor. Essa estrutura aqui, ó, deixa eu até circular de novo. Essa estrutura aqui, ó, é o meso e o metatórax, que são colados, e o protórax é só essa estruturinha que fica aqui. Ó. O protórax, ele é mais estreito, mais curtinho, e o meso e o meta são colados, ok? Nós temos nos odonatos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, não tiver visto algo aí, pare. A função da live é isso, é para imitar, ou da videoconferência, é para imitar o máximo possível aquilo que ocorre em sala de aula, ok? Pode parar, abrir o microfone aí, fazer uma pergunta, fique à vontade. No tórax do inseto, nós temos 3 pares de pernas ambulatórias e 2 pares de asas membranosas com muitas nervuras. Essas pernas ambulatórias, elas são uma curiosidade interessante. Na fase de ninfa, o inseto tem aquela estrutura do aparelho bucal modificado para ajudar na predação, tá, de dípteros, de outros insetos. No caso da fase adulta, esse inseto ele continua sendo um predador. Geralmente ele vai se alimentar de dípteros um pouco maiores, vai se alimentar de pequenos lepidópteros, então ele vai buscar fontes alternativas de alimento, mesmo tendo essas pernas ambulatórias tão esguias, tão magrelas. Então, além de usar isso aí para se apoiar nas estruturas, ele também pode usar para tentar segurar alguma coisa. Ok? Aí o detalhe das asas, né? Asas com muitas nervuras e membranosas. O abdômen dele é séssil, professor, séssil, livre, pedunculado. Lembra lá daquelas regrinhas que nós colocamos, né? Que no caso nós temos 3 tipos de estruturas. Vou desenhar aqui. Ó. Nós temos aquele no formato de um violão, que é o livre. Nós temos aquele que é reto. Vixe, perdoe o desenho aí que tá ruim para burro. Que é o séssil. E nós temos o pedunculado, que é aquele que tem uma estruturinha, uma haste e depois o abdômen propriamente dito. Então, no nosso caso aqui, ó, é séssil, porque é reto. Percebam aí, ó, né, que a estrutura do abdômen ela é bem retinha. Então, essa estrutura ela é característica em todo odonato, independente de ordem, família ou espécie. Então, o abdômen ele é séssil. Ah, professor, não é pedunculado? Ele seria pedunculado, pessoal, se a parte final aqui fosse mais larga e se essa haste aqui fosse bem fina. Se você for olhar de cima para baixo, dá uma olhada nisso aqui, quer ver? Tá vendo? Em alguns aí, quando você olha, dependendo da forma como você olha, você percebe que ele é bem séssil mesmo, tá? Em outros já é mais magrelinho, mas continua sendo séssil da mesma forma. Todo odonato tem cercos.
especialmente os machos, esses cercos têm uma função reprodutiva muito importante, já já a gente explica mais a respeito dela, mas a função reprodutiva do cerco é ajudar a segurar no pescocinho da fêmea ali. Tá? Já já a gente fala mais a respeito. Agora vamos para a parte mais bizarra desse grupo, e serve até como uma reflexão quase psicológica para você que está achando que a coisa está difícil aí em tempos de confinamento, né? Em virtude do coronavírus, que é a reprodução. Esse bicho tem uma reprodução no mínimo bizarra, tá? As fêmeas, pessoal, elas têm o aparelho reprodutor, né? Não precisa nem dar nome aos bois, todo mundo sabe o que é, no nono segmento. Então, essa estrutura aqui, ó, entre o oitavo e o nono segmento, é a plaquinha, tá? É a plaquinha genital dela. Então, essa aqui é a plaquinha genital da fêmeazinha. No caso do macho, ele já tem algumas outras bizarrices. Deixa eu só tirar aqui do negócio, agora eu não consigo sair. O macho, ele já tem o canalzinho, né, digamos assim, a ferramenta dele, vou até voltar aqui, no segundo para o terceiro segmento. Então, ao passo que o da fêmea no oitavo para o nono, entre o segundo e terceiro, nós temos a estruturinha do macho ali, o bigozinho dele. Só que qual que é a parte bizarra? Não há uma conexão do testículo do machinho, que fica cá, aqui no oitavo, nono segmento, com a ferramenta dele, de fazer libélulazinhas. Como assim? Tenta visualizar da seguinte forma, né? É como se a ferramenta recreativa do bichinho não tivesse conexão nenhuma, e na verdade não tem, com os baguinhos dele que ficam aqui no oitavo, nono. A fêmea é tudo normal. Agora o machinho aqui, não sei se por um capricho divino, mas tem uma morfologia no mínimo bizarra. Então, ele tem sim o aparelhinho copulador dele aqui no segundo, terceiro, e os baguinhos ficam aqui na parte de trás. Professor, que loucura é essa? Assim? Como é que funciona então? A forma mais didática que eu tentei encontrar para explicar isso aqui para vocês é usando um taquinho de bilhar. Né? Vamos imaginar o seguinte aqui. Num taquinho de bilhar, consegui, só de selecionar aqui. Num taquinho de bilhar, você tem a pontinha dele, né? Todo mundo sabe que antes de você usar ele, na sinuca ali, você vai e passa um giz, tá ligado? Acho que vocês entenderam a ideia. Nessa perspectiva, no caso do macho, ele vai pegar o nono segmento dele aqui e vai passar ali no segundo, terceiro antes, ele vai curvar o abdômen, né? Ele vai fazer essa curvatura para preparar a ferramenta dele para depois ele ir para o ato propriamente dito. E pasmo, ele faz isso voando. E a cópula geralmente também é voando. Então, olha que doideira. Nosso amigo machinho, que é esse cara que está aqui na frente, foi aqui e pegou esse nono segmento dele. Tá? Eu vou até arriscar, que fica aqui o canalzinho. Passou aqui primeiro. A fêmea vai encostar o canalzinho dela cá, voando, na grande maioria dos casos. Né? E o macho fica segurando o pescoço dela com o cerco. Então, filhão, para você que está achando que sua vida é difícil, né, que em tempos de corona aí a coisa está complicada, né, lembra da libélula. É um bicho bem mais sofrido que você. Pensa uma situação crítica dessa aí, para uma simples reprodução, loucura, né, complicado. Pois bem, e geralmente os machos, para piorar um pouco a situação, depois desse trabalho todinho aqui, só para a questão recreativa do bicho, né, depois de tudo isso, rolou cópula, aconteceu tudo que tinha que acontecer, voando, aquela bagunça danada, o machinho ele é meio noiado, tá? Que esse cara assim, que é meio preocupado com essa questão ó, de... né? Então ele tem na cabeça dele, para não ser chifrado, ele precisa ficar segurando a pobre da fêmea até ele ver ela botando. Então olha que doideira. Depois do ato propriamente dito, o macho, que é um noia doidão, tá? Ele tem na cabeça que para ele não ser chifrado, ele tem que ficar ali de olho na fêmea, segurando ela. Então ele fica numa posição chamada de tandem, agarrado no pescoço da pobre. Agora, pensa ela ter que segurar um marmanjo desse no pescoço, tá? Para poder colocar os seus ovos aí, enquanto ela não põe o ovo, ele não vai lá e confere, o lazarento não solta. Então, para você que está achando que sua vida está difícil,
Pensa pra pobre da libélula fêmea, aguentar um macho chato desse aí pra caramba, gente. É muito mais fácil aguentar aí os seus, né, companheiros de casa, né? Pode ter certeza disso. Piada infame. Mas vamos lá. Pensando também ali nas ninfas, né? Como a gente mencionou, esse inseto ele passa boa parte da vida dele como ninfa e sempre que você olhar na água e ver um bicho bizarro como esse aqui, ó, andando ligeiro pra caramba, isso aí nada mais é do que uma ninfa de odonato, tá? Característica primária dela, além de se encontrá-la na água, é lógico que é um bichinho anfibiótico. Vive lá. As ninfas de odonata têm essa estrutura aqui, ó, que é o lábio inferior desenvolvido para poder capturar presa, para se distender e pegar insetos que estão ali no meio aquático. Geralmente, o que ele faz? Ele pega essas larvinhas de muriçoca, larva de mosquitinho polvo e qualquer outro bicho que ele pegue na reta. Tá? Geralmente, o inseto sofre cerca de 9 a 13 mudas, 13 equidizes, até chegar na fase adulta. Não precisa passar por isso tudo. Varia muito espécie para espécie, de clima, isso é bem relativo. Tá? É só para dar uma noção de grandeza para vocês. E como todos sabem, e a gente já mencionou, já que a gente está falando tanto ninfa, 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 é um inseto que tem desenvolvimento incompleto. Ou seja, passa pelas fases de ovo, ninfa e adulto. Ou seja, o desenvolvimento dele é chamado de hemimetabolia. Ok? Aí o detalhe do inseto, saindo do último ínstar, ele se agarra aí numa planta e aqui ele vai saindo, né? Aqui é a primeira fase, que é no caso a primeira, a segunda e a terceira, tá? Aqui ele vai distendendo as asas aí. E só o detalhe aqui, pessoal, da estrutura do lábio inferior, e o inseto pode se alimentar até de alguns peixinhos pequenos, tá? Então essa máscara aí, esse lábio inferior, ele é usado com essa finalidade. O lábio inferior modificado. Na fase adulta, o lábio inferior volta ao normal, tá? Não fica desse tamanho, não. E esse é só um detalhe do que o bicho consegue fazer com o lábio inferior. Se você não está entendendo o detalhe da foto, dê uma olhada aqui. Esse aqui é o lábio inferior dele agarrando no peixinho e aqui é a mandíbula dele fazendo, né, o estrago na hora da alimentação. Tá? Então, isso aí é uma característica dos odonatos. Esse lábiozinho inferior aí bem desenvolvido. Na fase imatura, é claro. Alguns odonatos têm traqueobrânquias, que é essa estrutura, tá, que fica bem aqui, ó. Essas traqueobrânquias são usadas para respirar embaixo d'água, tá? Nem todos têm isso. Alguns conseguem respirar pelo tegumento e outros guardam um oxigêniozinho aqui e fica aí na superfície. Existe de tudo, na verdade. Alguns odonatos, como não têm pernas natatórias e vivem na água, para eles se locomoverem melhor, eles têm a característica de encher o popozão de água aqui e dar umas bufadinhas. Tá? Isso é só uma outra curiosidade infame também a respeito desse grupo. Ele usa isso para escapar rápido de algum predador, um peixe aí que apareça na frente. E aqui o detalhezinho de um vídeo que vai mostrar tanto para vocês como que funciona, né, a captura, tá, de outros insetos, bem como também a metamorfose. Vamos para a captura. Observem aí a velocidade que o bicho faz esse estrago. Vou até deixar o meu lápisinho aqui em ponto de bala. Acho que não vai funcionar simultaneamente com o vídeo, não. Então dá uma olhada aqui. Ele mirou, pegou, já era. Uma larva de muriçoca menos. Dá uma olhada lá. O bom é a pronúncia do inglês do peão, né? Deixa eu até tirar o som desse vídeo aqui, que tá ruim pra caramba isso. Aí, melhor assim. No caso aqui agora, o nosso amigo odonato está se fixando, tá, a um determinado substrato, subindo ali devagarzinho. E aqui ele está forçando para poder arrebentar a linha da equidise. Estão vendo lá? Ele está forçando a saída. Aqui no caso temos as asas dobradinhas, então ele está arrebentando o tegumento antigo para sair para o novo. Ó, trincou, tá vendo? Isso aqui é a linha da equidise, onde o tegumento ele é mais fino, ele conseguiu rachar a parada. Está rachando aqui na cápsula encefálica também. E já está saindo.
Então, isso aqui é a mudança de Inster, que às vezes a gente nunca consegue mostrar direito. Eu acho que aqui agora, com essas ferramentas computacionais, todo mundo está dando para ver bem visto mesmo. Então, aqui, ó, o odonato está saindo. Deixa eu dar uma aceleradinha no vídeo. Então, dá uma olhada. Saindo do tegumento antigo. E uma vez que ele sai, ele se fixa no substrato. E ele aumenta a pressão sanguínea dele para poder esticar tanto o corpo quanto as asas. Então, dá uma olhada aqui. Ele vai aumentando a taxa de bombeamento sanguíneo, né, a taxa da pressão sanguínea dele, para ele distender as asas e para manter o corpo dele o maior possível para que depois ele tenha espaço para crescer e engordar lá dentro. Então, geralmente é assim que acontece. Essa asa vai se esticando, ele estica o corpo também, e ele fica um tempinho parado aqui. Se esse inseto for inventar de andar nesse momento, pessoal, ou voar, ele vai se quebrar todinho, porque ele ainda está mole. Tá? Eles têm alguns hormônios que atuam nesse processo de secagem do exoesqueleto. Então, isso aí é só algumas curiosidades aí a respeito dos odonatos. Bom, já está fechando aqui a nossa primeira videoconferência em termos de tempo, nós temos só 1 minuto e 11 remanescentes, nós vamos parar por aqui para voltar. Eu vou mandar um novo link lá para vocês, para que a gente faça aí a segunda parte, tá? Que fala sobre os grupos, sobre as famílias dos odonatos. Tá? Professor, a quantidade de anéis que ela tem depende do tanto de vezes que ela trocou de... Não, jamais. Não é muito parecido com cobra, não. Geralmente, pessoal, os insetos têm cerca de 11 urômeros no abdômen, 3 urômeros, 3 anéis no tórax e a cabeça. Tá? Isso é universal, é global nos insetos. Geralmente, as placas genitais ali, as estruturas do aparelho reprodutor, ele fica ali em torno do 9º, 8º segmento. Tá? Nós temos alguns segmentos pós-genitais. Então, não há correlação do número de anéis com o número de mudas ou equidizes que o inseto sofreu. Isso geralmente é medido por meio do diâmetro da cápsula encefálica, o tamanho do cabeção. Tá? Não tem correlação com os anéis. Ok? Então, vamos aí para o próximo vídeo.